Esse é o Clube do Livro por aqui na 103.3, Unicinos FM também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Chico Buarque, Leite Derramado. E novamente, Camila, a gente traz então o professor para conversar conosco aqui no programa. Mais uma vez a professora Marta Andrade Silva conversa conosco sobre a obra. Bom, o livro Leite Derramado, escrito por Chico Buarque, que é um conhecido compositor da música popular brasileira, né? Não é o primeiro romance dele, né? E é também um romance bastante significativo pelo modo como ele foi construído. Trata-se de uma história da derrocada social, física, não é, de uma família que vive no Rio de Janeiro desde o início do século XX até chegando ali no final. O personagem dá a entender a narrativa que o personagem é centenário, né? E é escrito num misto de presente e passado, idas e vindas, lembranças, o presente do personagem que já está decrépito, está no hospital. Então não se tem muitas vezes, lendo a história, noção o que é passado, o que é presente e o que não existiu daquilo que o personagem vai contando, tá? É uma narrativa que se assemelha a uma técnica que se chama de fluxo da consciência, né? Que mistura o pensamento com a ação, o presente com o passado, a verdade, a realidade com o sonho, com a imaginação, né? É uma construção bastante interessante da narrativa. Chico Buarque, Leite Derramado, nosso Clube do Livro de hoje, por aqui na Unicinos FM e também na TV Unicinos. Agora eu queria entrar um pouquinho mais ainda na personagem da Matilde, né? Porque ela é uma personagem que ela percorre todo o livro, mas ela vive muito pouco, na verdade, em relação ao que a gente sabe da história da família toda do Eulálio, né? Ela vai até 29, na verdade, a história que a gente conhece dela. E fica muito nas sombras o que realmente aconteceu. E eu achei um fato muito interessante realmente do livro, é a forma como ele constrói isso, né? Porque em primeiro lugar a gente acha que ela fugiu, então tem nosso primeiro pensamento é, poxa, a mulher fugiu, abandonou o sujeito, o que aconteceu? Será que ela realmente ficou com outra pessoa? Será que não? Depois você vai percebendo que ele vai contando e vai soltando algumas pistas do que pode ter acontecido. E isso muito em função da memória dele também, né? Então, o fato que a memória dele ajuda a narrativa também a manter esse mistério, né, da história. O que vocês acharam disso, da Matilde e desses lapsos de memória do Eulálio? Eu acho que é por aí também. E também tem essa questão de que até que ponto ele não queria lembrar exatamente daquilo, ou se ele lembrava se era aquilo mesmo. Em alguns momentos eu tinha dúvidas, assim, de entender se aquilo ali realmente tinha se passado, né? É que ele dá um narrador que é confiável, né? E até porque tinha muitas vezes que ele tava conversando com a filha, ele dizia, eu já te contei isso. Se não contei, deixa. E aí tu ficava sempre faltando uma ponta da história, parece, né? Mas aí ele retornava de novo, contava mais um pouquinho. Então acho que ele jogou pistas aí, mas eu realmente não sei o que é verdade, que como a professora disse agora, a gente não sabe muito bem o que é verdade, o que é mentira da história dele, porque é muito da lembrança dele, né? Mas vocês têm alguma teoria? Olha, a minha teoria é que, na verdade, ela realmente ficou doente, ela teve que ser tratada em outro lugar. Ele diz que o médico dela dizia que ela não queria que o Eulálio soubesse onde ela está. E eu meio que... trocou o nome pra que não ficasse também Sabe muito que eu achei que ela tava com esse médico? Que aí inventou essa história pra que ele não procurasse por ela. Eu achei isso, assim. É uma teoria, mas é que, na verdade, ela muda muito, né? Porque ela era uma pessoa super dada ao Eulálio, né? Tipo, ela gostava muito do Eulálio, pelo que a gente, pelo menos, percebe, né? E, claro, a visão dele também, né? A gente pode até meio que se perguntar se isso era verdade ou não. Era verdade. Mas, pelo que ele nos conta, ela gostava dele e, a partir de um momento, ela fica distante. Ela começa a se trancar no quarto, ela começa a não se comunicar muito. E esse momento é meio que emblemático, assim, né? Porque ele vai atrás dela, achando que ela poderia estar na praia com o francês. Do Bock. Isso, do Bock. É assim que se fala o nome dele? Imagino que seja. E aí, então, ele fica cego de ciúmes, né? E ele dá um jeito de chegar em casa. E quando ele chega em casa, a mulher dele, a Matilde, tá dançando com o... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci agora. O amigo de infância dele, amigo de infância dele, da fazenda. O das mangas. Sim.
Não vou lembrar. Fugiu. Daqui a pouco vem. Gente, como é que eu vou esquecer? O nome dele é com B. Sim, a gente comentou nele antes. Nossa, a gente falou o nome dele antes. Começa com B. Oh, meu Deus, procura Vamos aí o recorrer Rodrigo. aqui aos alfarrábios aqui. Vamos São recorrer. 4 cabeças. Tá, Geralmente é assim. mas quando ele chega lá, a Matilde tá dançando samba com ele, né? Uhum. E esse rapaz, ele acompanha o Eulário desde a infância, porque ele era filho de um escravo lá da fazenda. Balbino. Agora que eu achei o Balbino, lembrou. E o Balbino, então, ele conhece o Balbino desde pequeno e tal. E o Balbino, ele é um rapaz, assim, que gosta de dançar também, é um rapaz alegre. E aí ele chega e ele fala ali no livro que pra ele isso foi a pior humilhação pra ele, chegar em casa e se deparar com aquela imagem. Todo o ciúme que ele sente, né? Isso. Mas ele assume também esse ciúme, Sim, né? assume. E aí ele chega e ele destrói a vitrola, porque vê aquela imagem da mulher dançando com ele, né? Com o Balbino. E aí, então, destrói a vitrola e ele sai correndo, porque aí o francês liga pra ele, diz que ele tem que fazer uns negócios dele lá, porque eles vendem armamento, né? E aí, enfim, pro governo. E aí, só que aí não deu certo lá, os caras não vão na tal da reunião. E ele, antes de voltar pra casa, o que ele faz? Ele compra a melhor vitrola que tem e traz pra casa. E discos de samba E também. discos de samba pra ela. Do tipo, ele se arrepende de fazer isso. É o que a Vanessa falou, né? Ele assume esse ciúme, ele se arrepende disso e dá este presente pra ela. Ela, num primeiro momento, fica feliz com aquilo, segundo os relatos dele. Aí É sempre segundo o Eulário, né? Sempre. Eu sempre ficava com o pé atrás, porque bom, é ele falando isso, né? E aí fica feliz, segundo ele, ela fica satisfeita com aquilo, mas ele pontua bem isso nesse capítulo, nessa parte. Mas depois, alguns dias depois, ela muda o comportamento dela e começa a se fechar dentro do seu quarto, começa a usar as roupas que a mãe dele queria que ela usasse, ela nunca quis usar, que são roupas mais austeras, mais fechadas e tudo mais. Então, que esse comportamento dela a partir daí muda. E claro, né, o fato de ela ter engravidado e ter tido, né, uma criança e ter abandonado a criança foi algo que me fez também pensar que ela ficou doente. Porque, claro, a gente conhece casos de mães que abandonam filhos, mas sei lá, eu que levaria achei, essa né, mãe a fazer isso, Pois é, né? porque Algo ela... muito sério. Ela porque era ela uma pessoa gostava amorosa, da criança, né? Nunca ele deu sinais ali na narrativa dele que ela não gostava da criança. Não, ao contrário. Ele dizia que ela amamentava a criança em lugares públicos, uma coisa que na época era impensável, né? Que ela não se desgrudava da criança. Sim, e isso acabou me deixando também um pouco triste, na verdade. A história, até eu estava comentando isso fora do ar antes, se vocês tinham se emocionado em algum momento na história do livro, porque eu até fiquei um tanto triste e emocionado, porque a gente olha aquele amor que o Eulário tem, pelo menos ele passa isso pra nós, né, durante toda a história, e a gente vê esse romance que, apesar de ter acontecido, né, de ter havido um casamento, existe um fruto que é a filha dele, foi um amor que não conseguiu ser completo, sabe? Ele não conseguiu envelhecer com ela ao lado da Matilde. Isso me deixou um pouco triste, na verdade. E ele até diz isso, né? Que ele imaginava que ela iria passar dele, né? E, no entanto, ele estava sozinho. Eu acho que isso foi muito triste, assim, de ler. Porque imagina tantos anos juntos, né? E aí, depois de velhinho, tu tá lembrando da tua vida. E pensar, poxa, mas eu achei que ela tinha mais saúde. Porque ele até disse que ele fumava muito, né? Então isso é bem triste mesmo, eu não lembrava dessa passagem. E acho muito triste também a condição também, né, do envelhecer, porque a gente acaba envelhecendo e acaba perdendo poderes. E ele perde todos os poderes que ele tinha. Ele não tinha mais como, por exemplo, cuidar do seu patrimônio, porque as pessoas, os filhos e netos e bisnetos vendiam as coisas dele, vendiam as joias da Matilde, as roupas da Matilde foram usadas numa peça de teatro, o jazigo que ele tinha, que era super importante pra ele acabou perdendo porque a filha dele vendeu. Maria Eulália vendeu, eu achei isso muito chocante também. É um desrespeito, na verdade, com a pessoa, e a gente também conhece muitas histórias de pessoas, de velhinhos que acabam sendo abandonados, na verdade. Mas até com o próprio tempo, corpo dele, né? Bom, que me colocam de um lado para outro, ou até nesse movimento que fazem com ele dentro desse hospital, que eu imagino que seja assim um hospital, que nem disso ele tem o controle, né? Então, olha o ponto que chegam as coisas, e se realmente isso é justo, né? Como uma pessoa
Enfim, claro, ela viveu bastante, mas terminar dessa forma mesmo, que ela não tem poder nem sobre o próprio corpo dela, né? Quem dirá, enfim, dos bens ou das outras coisas. E é meio triste ver, sabe, aquela coisa, sabe, da família, da própria família, sabe, contra o sujeito, né? E talvez não contra, assim, de, eu quero acabar com esse sujeito. Não, mas contra porque tu tá indo pelos teus motivos, né? Pelos teus interesses, e acaba esquecendo interesses daquela figura que foi importante pra ti, que foi teu pai, que foi teu avô, que foi, sei lá, teu bisavô, que acontece nessa história, afinal de contas, ele é bastante, sabe, longevo ali nessa história, então ele acaba conhecendo pessoas, e netos e bisnetos, e algumas pessoas que acabam fazendo lances escusos, que acabam morrendo ali. Inclusive, eu até nem sei se essa é verdade ou não, né? Mas que o bisneto dele acaba morrendo de forma parecida que o pai dele tinha morrido. Morre Eu até achei que era bruços, confusão da cabeça dele, porque ele descreve da mesma maneira, né, que ele descreveu a morte do pai. Que ele queria virar o pai dele, porque tava de boca. Bruços, e tava saindo sangue pela boca. E ele, quando fala do neto, do bisneto, ele também diz isso, né? Então eu achei até que era uma confusão da cabeça dele. Ou que o neto foi... enfim, desapareceu em função da ditadura, porque o neto virou comunista, e aí o bisneto nasceu na cadeia, já meio rebelde, revoltado. Isso. Mas essas coisas todas vão se misturando assim na trama, e em um determinado momento não sabe se realmente aquilo ali aconteceu ou não, né? E é curioso porque o neto dele é mulato, né? E ele... O bisneto dele é mulato, e ele fica pensando, poxa, mas como isso pode acontecer? Já que é a mulher dele que era, mas ele esquece também, né, que no própria família dele também tem toda essa miscigenação também. Então, ele realmente parece que ele apaga um pouco, sabe, esse outro lado do sangue dele que existe realmente, e que é na figura da Matilde, que quando ele reencontra o pai da Matilde, nessa história que ele acaba contando mais no final do livro, ele fala, lembra da Matilde? Dele, o cara começa a pensar, Matilde? Aquela menina que eu criei como se fosse minha filha. Então daí já vê que a Matilde realmente ela era diferente do resto das irmãs dela, como ele sempre conta na história. Ela era a mais moreninha das 7 irmãs, né? Ele coloca assim. E a gente sabe por quê, na verdade. Porque realmente ela não era uma filha legítima do casal. Então é mais uma pista da Matilde que a gente vai montando o quebra-cabeça dessa história. Tu falou bem isso, acho que é um quebra-cabeça que a gente vai montando mesmo. Mas essa certeza absoluta a gente não vai ter de todos os fatos. Hein? E algumas peças faltam por causa da idade. Faltam por causa da idade, exatamente. Depois do intervalo, então, a gente continua falando sobre o Leite Derramado, sobre Chico Buarque, nossas considerações finais também, e chegando mais perto, claro, do desfecho dessa história. Fica aí.